Barbosa Lima, do plenário da Câmara Municipal Palácio Barbosa Lima, e daqui a pouquinho começa a quarta reunião ordinária do mês de junho. Hoje a conversa com o vereador Betão Lula da Silva, do PT, que vai falar sobre a greve dos professores da rede municipal de ensino, que já completa uma semana. Vereador Betão, boa tarde. Qual é o motivo dessa greve? Essa greve ela se dá em função do famoso artigo 9º, né, que foi aprovado há 3, 4 anos atrás, através de uma mensagem do então prefeito Bruno Siqueira, que praticamente destruiu o plano de carreira dos professores, dos trabalhadores da educação da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Então a greve ela se coloca num momento em que a tabela salarial, 4 níveis da tabela salarial já se igualaram dos seus vencimentos. Então, em vez de transformar o piso em piso, na verdade o piso do magistério municipal virou um teto. Vereador, e vocês esperam o quê? Que o município, a própria Câmara, ela revogue esse artigo 9º? O que o magistério municipal está dialogando com o prefeito, ou estava tentando dialogar desde o 1º de janeiro deste ano, é que seja interrompido esse processo para que o sindicato possa discutir com a prefeitura a respeito de como recuperar esses valores, né, e fazer com que a tabela salarial volte a prevalecer como sempre existiu aqui no município de Juiz de Fora. E é isso que vai ser discutido hoje na tribuna livre aqui na Câmara Municipal. Caso não haja um acordo, o senhor que é o representante do movimento aqui dos professores, do sindicato, o que a categoria pensa em fazer já, vereador? A categoria está fazendo a discussão em assembleia, a assembleia que decide sobre essas situações, mas nós estamos esperando que haja um gesto por parte do prefeito de pelo menos sentar para poder fazer essa discussão, interromper esse processo e como dialogar com o que vai ser feito para trás. Tá certo, vereador Betão, vereador pelo PT, obrigado pela sua participação. A partir de agora, então, você acompanha a quarta reunião ordinária do mês de junho. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Boa tarde a todos e a todas. Estando na hora regimental, convido o primeiro secretário dessa casa, vereador Pardal, para fazer a chamada dos senhores vereadores. Muito boa tarde, vereador doutor Antônio Aguiar, no exercício da presidência. Muito boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, povo presente, servidores da casa e as pessoas que nos acompanham pela rádio e TV Câmara. Muito boa tarde a todos. Vamos então, senhor presidente, proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Presente, excelência. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente, excelência. Vereador doutor Fiorilo. Presente. Vereador engenheiro José Márcio Garotinho. Presente. Vereador líder Júlio Obama Júnior. Presente, excelência. Vereador Pardal presente. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereador Betão. Presente. Vereador Rodrigo Matos. Vereadora delegada Sheila. E vereador Vanderson Castelar. Acoro regimental, senhor presidente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta reunião. Eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores autorização para que nós invertêssemos a pauta em função da tribuna livre, a tribuna livre do SIMPRO, o Sindicato dos Professores, que versará sobre a tabela de cargos e salário do Magistério Municipal, que terá como orador o professor Roberto Jorge Above Calam. Então, eu queria pedir autorização para a gente suspender a reunião e voltaria após a tribuna livre
para o pequeno expediente e para a ordem do dia normalmente. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, eu queria convidar o Calan para ter acesso ao plenário. 20 minutos. Ele vai pedir um prorrogação, ele já me falou. Ah, mas é 20 minutos. Na tribuna livre? Calan, você vai ter 20 minutos para poder apresentar para mim. Isso aí. Vou. Só dá o sinal para começar, ó. Pede lá, Beto. Para poder dar o sinal na hora que for. Tá em cima, tá legal. Pode meter bronca. Perfeito. Portanto, boa tarde, né, a todos os vereadores, a vereadora presentes, né, para o público, né, para o magistério que está em greve, né, na luta. Né, eu gostaria, né, de começar falando sobre o artigo 9º. Né, mas, para falar do artigo 9º, né, é muito importante que a gente volte um pouco a história para entender, né, o que é o artigo 9º. E, para isso, né, é muito importante lembrar, né, de uma greve que aconteceu lá em 2014 e que se encerrou em junho. Nós fizemos um grande acordo com a Prefeitura e, como é praxe, né, para se fazer esse acordo, nós levamos para a Assembleia para que a Assembleia verifique o acordo e, se for satisfatório, que aprove pelo fim do movimento. E assim nós fizemos. Fomos à Assembleia com um acordo, né, que foi assinado 18 de junho. Eu gostaria só que passasse. E o acordo está ali. Eu estou com ele aqui no papel, né, com todos os itens, né, que foram acordados, e foi assinado pela secretária de Administração e pelo secretário de Fazenda, né, que é a Andréia e o Fúvio. E assim nós fizemos. Fomos para a Assembleia, defendemos o acordo e a greve terminou. E, como é praxe também, né, o Executivo ele manda para a Câmara, né, uma mensagem com o teor do acordo, para que seja aprovado e que vire lei. E assim nós fizemos. Só que em julho, o magistério estava em greve. Desculpe, recesso, na verdade, férias. E na segunda quinzena de julho, para nossa surpresa, né, essa mensagem ela é enviada para a Câmara, com um item que é estranho ao teor do acordo que foi assinado e foi levado para a Assembleia para terminar o movimento. E esse item, que é o artigo 9º, ele diz o seguinte: ele autoriza, né, para a Prefeitura a dar um reajuste para um segmento e um outro reajuste para os demais. E nós estamos, né, sob a lei do piso nacional salarial do magistério. E essa lei ela garante que em 1º de janeiro seja dado um reajuste que é definido pelo MEC. E esse artigo ele fez com que o nível inicial tivesse o reajuste do MEC e o restante que se submetesse, né, para uma negociação de um índice qualquer entre o sindicato e a Prefeitura. Pode passar, por favor. Em 2014, então essa que era a tabela que nós tínhamos. Como é que funciona? Tem o PRA, que é o professor que tem formação de ensino médio, e tem o PRB, que é o professor que tem formação de ensino superior. E tem lá os números, que vão de 1 a 10. De um número para o outro tem um triênio, né? Então, de 3 em 3 anos, você muda para um número. E essa mudança faz com que você receba um adicional de 10%. Então, até ali, estava sendo, né, respeitado,
né, o quadro de carreira com a tabela de cargo e salário, que é o intertício, que é o intervalo de 10% de um número para o outro. Em 2015, passa para vigorar o artigo 9º. Pode passar, por favor? Bom, então, em 2015, nós já começamos a ter problema, né, porque o reajuste do MEC foi de 13,01 e foi aplicado no nível inicial, que é o PRA 1. Só que o PRA 2 ele precisava desse índice, porque senão ele ficaria menor que o piso, né, que é estabelecido pela lei federal. Então, você veja que já há uma diferença bem pequena, né, entre o 1 e o número 2. Né, tinha que ser de 10%, e ele caiu para menos de 0,5%. E o intervalo do PRA para o PRB, que antes, lá em 2014, chegava, né, para quase 49%, que é um incentivo, né, para que as pessoas estudem, façam outros cursos, né, se aprimorem, já reduziu para 34%. Então, outro ano veio lá o 2016. Pode passar, por favor. Então, 2016, um novo reajuste do MEC, de 11,36. E para o restante, 10,67, que foi dado plenamente só em novembro de 2016. Então, quase toda a categoria teve uma perda de quase um salário no período. E o PRA 1 e o PRA 2 já estão com o mesmo salário. E o PRA 3 já está próximo disso. E a diferença do PRA para o PRB, que antes era de quase 49%, já caiu para 33,5%. Pode passar, por favor? Bom, 2017, nós podemos notar que o 1 e o 2 e o 3 já estão praticamente com o mesmo valor. E o PRA para o PRB já está em 24%, portanto, menos da metade do que inicialmente tinha. E 2018? Pode passar, por favor? Então, nós estamos aí, no ano vigente, o número 1, o número 2 e o 3 já recebem o mesmo valor. E o PRA 4, que deveria ter 10% de diferença do 3, já recebe menos de 5%. O PRA para o PRB, que antes era 49%, já está chegando já em 27%. Então, você nota que, se o artigo 9º, se ele permanece, a tendência é que o número 1, que o número 2, que o número 3, que o número 4, 5, 6, 7, sejam o mesmo valor. E o PRA para o PRB, você vê que a distância já vai caindo, vai ter uma hora que o PRB vai receber o mesmo valor que o A e não vai ter mais nenhuma diferença entre o 1, o 2, o 3, o 4, portanto, vai deixar de existir uma tabela de cargo e salário, vai ser um salário para todos e um salário, vocês podem ver aí, muito ruim. É um professor que trabalha com a formação média, ele está recebendo hoje um salário mínimo, 2. E o professor que tem curso superior, ele está recebendo um salário mínimo e meio. Eu não acredito que um país que almeje progresso e que almeje desenvolvimento possa tratar assim para a educação, que é por onde todo mundo passa, né, na sua formação, para exercer determinadas funções no mercado de trabalho. Mas nós não paramos aí, não. Nós fizemos mais um exercício de previsão para os próximos 3 anos. E nós trabalhamos assim, como se o piso fosse reajustado em 7% e o restante da categoria fosse ajustado em 3%, que é o que está acontecendo esse ano. E, para o nosso susto, para a nossa surpresa,
nós estamos chegando, né, para isso que eu acabei de falar. Pode passar, por favor? Então, tem a previsão lá para 2019, o número 1, número 2, número 3 já estão com o mesmo salário, o número 4, R$ 12 a mais, e o PRA para o PRB já tem uma diferença de 22%. 22%. Pode passar, por favor? 2020. O número 1, número 2, número 3, número 4 com o mesmo salário. E a diferença do PRA para o PRB, de 49%, já caiu para 17%. E o último ano que a gente fez a previsão, por favor, pode passar? Número 1, número 2, 3 e 4 com o mesmo salário, o número 5 com R$ 40 a mais, e a diferença do PRA para o PRB, 13%. Se a gente for nessa aritmética, é óbvio que daqui em 2023, mais ou menos, o B já está ganhando já a mesma coisa que o A. Bom, eu gostaria de salientar que a forma que o artigo 9º veio como forma de lei é uma coisa inédita na história de Juiz de Fora. Já lidamos com vários executivos, truculentos, menos truculentos, mais autoritários, menos autoritários, mais afeitos ao diálogo ou não. Já tratamos com prefeitos que foi parar na cadeia. Mas, com certeza, com todos esses perfis, nenhum deixou de honrar o acordo que assinou. Nenhum colocou sua assinatura para que a Assembleia apreciasse o acordo e no calada da noite, ele fizesse uma outra coisa. Então, no nosso entendimento, foi uma atitude pouco republicana, para não dizer desonesta. E, infelizmente, naquele calor que nós tivemos, aquele processo todo de votação do artigo 9º, vários vereadores, eles respaldaram, eles ratificaram essa iniciativa. Mas, um ano depois, com a iniciativa do vereador José Emanuel, que já não está mais nessa casa, foi feito também um documento. Pode passar, por favor? Onde, para a grande maioria, fez assinatura, solicitando para o prefeito para que ele mandasse uma mensagem com a revogação, porque eles tinham se comprometido a aprovar para a revogação. Então, está a assinatura de todo mundo ali. Vários vereadores que se encontram na casa ainda podem identificar a sua assinatura ali. Só que isso não basta, porque a iniciativa tem que ser do Executivo, de mandar uma mensagem para a Câmara para que ela possa ser votada. Então, nós estamos aqui hoje, não só para agradecer para aqueles que entenderam o erro que foi cometido, mas pedir que haja mais um passo para que, efetivamente, o prefeito se sensibilize com a situação calamitosa que o magistério se encontra hoje, onde você vai fazer uma enquete na sala de estudantes, se perguntando quem quer ser professor, e talvez a gente tenha êxito de achar um dedo levantado. Eu gostaria também de dizer que as nossas negociações estão em andamento, em ritmo muito lento. Nós protocolamos a nossa pauta de reivindicação em dezembro de 2017, e a primeira reunião ela aconteceu dia 25 de abril, mesmo a gente insistindo para que as mesas se abrissem as negociações. Nós tivemos 4 reuniões, e a postura da Prefeitura é de não querer rever o artigo 9º.
E o argumento é que a Prefeitura passa por uma grave crise, onde as receitas estão em queda livre, e a revogação ela implicaria em aumento de despesa. Então, nós fizemos um breve exercício com as principais receitas da Prefeitura. Pode passar, por favor? Então, trabalhamos com ICMS, com IPVA, com IPTU, com ISS e com Fundo de Participação dos Municípios. E trabalhamos com os 4 ou 5 primeiros meses de 2017 para comparar com os 4 primeiros 5 meses de 2018. E os números, eles nos mostram que o ICMS teve um acréscimo de quase 5%. Pode passar, por favor? O IPVA, que teve uma queda brusca lá em janeiro, de 32 milhões para 16, e esse foi um argumento forte que a Prefeitura apresentou, mas, vendo maio, para nossa surpresa, em maio de 2017, entrou lá 3 milhões e meio, mais ou menos. Em maio de 2018, 21 milhões e 800. É lógico que teve o acordo lá do governo do Estado, que para os servidores uma contrapartida foi de parcelar lá o IPVA para os servidores estaduais. Foi por isso que teve essa quebra. De janeiro teve um valor bem decrescido, mas em maio, 500%. Pode passar, por favor? O Fundo de Participação dos Municípios, quase 3% de acréscimo. Pode passar, por favor? E o IPTU, 25% de acréscimo. 1/4 de acréscimo. E o resumo da ópera é... Pode passar, por favor? Ah, não. Tem o ISS ainda. Quase 16% de aumento de receita. E o resumo é esse que a gente vai mostrar agora. Comparando 2017 com 2018, a Prefeitura arrecadou, nas principais fontes de receita, 33 milhões a mais, com um agravante que, em 2016, os níveis 4 e 5 da tabela dos servidores estava defasado, estava com menos de 10%, que foi causado lá no governo Custódio. E a Prefeitura se dignou para discutir e deu mais 1% para o nível 4 e nível 5. E está correta de ter feito isso. Está correta. Em 2018, estão fazendo a mesma coisa. Estão trabalhando com o índice de inflação para todo mundo, mas estão fazendo mais uma correção na tabela no nível 4 e nível 5 do Sincerpo, que também está correto. O que não está correto é a seletividade. Por que pode-se trabalhar com a reestruturação do nível 4 e nível 5 do Sincerpo e para o magistério não pode? Qual que é a pauta nossa? Ela tem 4 itens. O primeiro item, é o mais importante de todos, é a revogação do artigo 9º. Nós não temos condição mais de continuar convivendo com esse absurdo, com esse ato criminoso, irresponsável e inconsequente. O restabelecimento da tabela de carga e salário. Nós colocamos para a administração, nós topamos sentar à mesa e fazer um calendário daqui a 3, 4, 5 anos de prazo para, ano após ano, paulatinamente, nós chegarmos à tabela que existia e que é lei municipal, é a lei do quadro de carreira que nós temos em vigor, inclusive.
um índice único de reajuste. Não dá para continuar aceitando que a categoria seja tratada de forma diferenciada. É desonesto, é injusto. E o respeito, né, para a data base. Nossa data base é 1º de janeiro. E qual que é o conceito de data base? Né? Qual que é o conceito dele? Quando uma categoria vai avançar nas negociações, como é o nosso caso, né, nós estamos em junho, vamos fechar um acordo, tudo aquilo que foi já acordado tem que retroagir seus efeitos para a data base. Esse é o conceito de data base. Se não se faz isso, não se respeita, né, para a data base, diferentemente do que a prefeitura está falando. Estou respeitando a data base, estou dando 1%. Então, isso não é respeitar a data base. Só mais um minuto que eu já... Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que a greve, de forma nenhuma, não nos alegra, não nos diverte, e nós sabemos perfeitamente quanto prejuízo ela traz para os alunos, para os pais e para o andamento da escola, para nós também, para as nossas vidas. Mas nós temos uma marca nessa categoria, que é a ousadia. Foi com essa marca que nós conquistamos o melhor quadro de carreira hoje no Brasil, mesmo com todos os ataques que a gente vem sofrendo. E nós estamos dispostos a não abrir mão disso. Nós vamos lutar incessantemente, sistematicamente, para que a nossa luta seja vitoriosa. E para terminar, eu queria parafrasear Chico Buarque. Você que inventou para a tristeza, você que inventou o artigo 9º, tenha para a fineza de desinventar. Muito obrigado. Vou pedir para essa família seja deixada aqui na casa. Nós agradecemos ao Carlan. Carlan, eu queria fazer um pedido, que essa apresentação que você fez, essa planilha, que você pudesse disponibilizá-la para a Câmara Municipal. Pela ordem, vereador Betão. Opa. Então, senhor presidente, para os novos vereadores aqui, que chegaram em 2017, essa é uma novidade, essa discussão, né? Não tão novidade assim, porque volta e meia a gente está falando sobre o assunto. Para os demais que estavam aqui, parte, na época, né, votaram a favor desse artigo 9º, outros não, já não me recordo quem mais, mas o fato é que praticamente todos os vereadores depois assinaram um requerimento naquele momento, ainda na legislatura passada, dirigido ao prefeito, Bruno Siqueira, pedindo a revogação do artigo 9º, entendendo o que havia acontecido e pedindo a revogação do artigo 9º. Nós podemos ir explicando depois mais um pouco sobre esse assunto aqui. O presidente em exercício pediu, né, que fosse disponibilizada essa tabela, depois a gente pode entregar novamente para todos os vereadores em mãos, né, para entender o que é que está, como que a tabela, como que... Senhor presidente, só para... Não tem tempo, né? Isso. Você está falando como líder? Como líder. 5 minutos. Obrigado. Então, nós podemos disponibilizar para todo mundo para poder entender o que está acontecendo com a tabela. Quem é servidor público aqui, nós temos vários, né, deve ter entendido perfeitamente, ou seja, aquela diferença que nós temos de 10% a cada 3 anos está acabando, a diferença de escolaridade também está acabando, no futuro nós vamos ter todo mundo ganhando a mesma coisa. Aquele que iniciou com um grau de escolaridade inferior, com aquele que está terminando com um grau de escolaridade superior, todos vão ganhar a mesma coisa. Ou seja, o piso vai virar teto, né? Então não vai existir mais nenhuma diferença. Então, imediatamente, se assim os vereadores quiserem, esta nova Câmara Legislativa,
ela pode também reforçar o requerimento que foi feito ainda em 2016, o novo requerimento assinado por todos, né, pedindo ao prefeito Antônio Olmos, atual prefeito, que revogue o artigo 9º, ou que, pelo menos, né, possa sentar, estancar este problema imediatamente, para que depois, né, o sindicato possa sentar e ver como que vai ser a recomposição. Porque o que o Calan falou aqui está corretíssimo. O MEC ele manda os recursos para cá com base, para os municípios, com base no reajuste que foi oferecido, né, esse reajuste que foi oferecido de 6,5%, 6,81%, né, é para distribuir para todo mundo, e não só para um setor da categoria. Né? Dessa forma, você interrompe esse processo de diferenciação de reajuste salarial. Né? Não faz sentido isso acontecer. Então, é uma sugestão, né? Na época eu fiz essa sugestão também, prontamente o vereador, na época, Zé Manuel, ele preparou o requerimento, conversou com os vereadores, todo mundo assinou, né? Eu acho que é uma ideia que eu estou colocando aqui também para que os demais vereadores a gente possa estar ajustando esse processo aqui. Qualquer vereador, não precisa ser eu, pode entrar com esse requerimento, a gente vai recolhendo e entra também nessa discussão, né, nesse diálogo com o prefeito. Né, dessa forma, a gente possa voltar à normalidade das aulas aqui no município de Juiz de Fora. Porque esse é um processo que nós vamos escutar daqui para frente agora, todos os anos. Né, chegou, Castelar, naquele limite que nós falávamos naquele período, né, o que ia acontecer, né, e que, infelizmente, não, a mão, né, do governo sobre a casa na época foi mais pesada. Né? Então, fica uma sugestão aqui para a gente poder estar trabalhando. Obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos ao vereador Betão. Betão, eu acho que você pode, posteriormente, se dirigir, inclusive, ao líder do governo, conversar com ele para avaliar essa possibilidade, ok? Bem, nós estamos encerrando essa audiência pública. Pela ordem, vereador Castelar. Só manifestar aqui o nosso apoio, a nossa concordância com a exposição que foi feita, com a luta histórica dos professores, dos profissionais de ensino da nossa cidade. Acho que é uma luta dura, porque percebo nitidamente a indisposição do atual governo, como de resto já se registrava no passado, com o cumprimento do plano de cargos e salários, porque, ao fim e ao cabo, o que houve foi isso. Foi uma ruptura com o plano de cargos e salários, duramente conquistado, e, em via de regra, a Câmara tem endossado essa posição dos governos municipais. É mais uma chance, talvez, para a Casa se redimir dos seus pecados e do atual prefeito demonstrar independência em relação aos governos que o antecederam. Né? Essa é a nossa expectativa. Muito obrigado. Está ótimo. Pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente, ontem também o vereador Betão falou em relação ao artigo 9º, e esse vereador ele também se posicionou. Realmente, a gente está trazendo esse debate para a Câmara e a gente está voltando aí essa discussão, vereador Betão. A gente realmente encontrar aí o melhor caminho para, logicamente, para aí estar acertando aí essa situação. Mas, Betão, eu me coloco também à disposição para entrar com requerimento, logicamente aqui acordado com os vereadores, e de estar participando também dessa discussão aí com Vossa Excelência e o restante dos professores e o sindicato. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Obama. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, me dirigir ao vereador Betão para dizer ao vereador que o requerimento ele faz parte do nosso trabalho aqui, do dia a dia. Então, obviamente, como Vossa Excelência disse, qualquer vereador pode fazer essa solicitação, não tem que ter uma avaliação prévia do líder do governo para poder fazer esse requerimento. Né? Cada vereador é independente no seu trabalho. Então, isso é extremamente importante deixar isso claro. Não é o vereador, líder do governo, que vai fazer uma avaliação e vai subjugar o trabalho, por exemplo, do vereador Betão, se quiser fazer o requerimento. O que eu gostaria de destacar aqui é a vocação do diálogo do nosso prefeito, vocação para o diálogo.
o prefeito tomou posse num dia 6 de abril. No entanto, havia um pedido de reunião para que nós retomássemos a discussão desse tema em dezembro do ano passado. No entanto, 19 dias depois, o prefeito já determinou que a Secretaria de Administração e todos os seus assessores mais próximos fizessem uma reunião para que nós retomássemos o diálogo, embora tivesse sido colocado aqui pelo professor Carlão, não é isso? Que está andando lentamente. Então, o importante é que nós estamos aqui promovendo, né, e ajustando essa questão do diálogo para que a gente chegue num denominador comum. Mas não é o líder do governo que tem que definir isso, a Casa Legislativa é independente para poder fazer isso, não é a Prefeitura que vai subjugar o trabalho dos vereadores. Perfeito, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Sheila. Parabenizar o vereador Betão aí pela mobilização, né? Eu estava acompanhando pelo áudio ali, assinando os documentos urgentes, mas estava acompanhando todo o acontecido e desde já me coloco à disposição também para o requerimento e, como sempre, né, foi minha postura aqui nessa casa, eu sou a favor de tudo que seja em benefício do professor, né? Porque o professor é a base de tudo, né? A base da nossa sociedade. Então, desde sempre, e não vai ser diferente agora, tudo que for favorável ao professor, eu estou de acordo. Obrigada. Nós estamos suspendendo a reunião da Tribuna Livre, agradecemos a presença de todos vocês. Se quiserem continuar no plenário, será um prazer, que nós vamos dar sequência agora ao pequeno expediente. Muito obrigado. Voltamos ao nosso pequeno expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências. Senhor presidente, nós não temos correspondências para a tarde e noite de hoje, senhor presidente. Vamos aqui? Não tem correspondência. Solicitamos ao senhor primeiro secretário a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Pardal. Solicita a realização da capina e limpeza em todo o bairro Ponte Preta. Também do vereador Pardal. Capina e limpeza em todo o bairro Terras Altas. Também do vereador Pardal. Solicita a realização da capina e limpeza em todo o bairro São Geraldo. Também do vereador Pardal. Capina e limpeza em todo o bairro Santo Antônio. Agora o doutor Fiorilo solicita em caráter de urgência substituição da tampa de um bueiro localizada na rua Elmaia Cunha, esquina com a rua Nilo Vicente Medeiros, bairro Jardim de Alá. Ainda requerimento do vereador Roberto Cupolilo, vereador Betão, capina e limpeza na rua paralela ao condomínio Jardim Atlântico e rua Silvio Ribeiro Aragão, no bairro Industrial. Ainda do vereador Betão, capina e limpeza na extensão da rua, na extensão urbana do Rio Paraibuna. Ainda do vereador Betão, manutenção das calçadas às margens do Rio Paraibuna. Ainda do vereador Betão, estudo sobre a instalação de quiosques às margens do Rio Paraibuna. Ainda do vereador André Luiz Mariano, requerimento também, solicitando o código de endereçamento postal, mais precisamente, de acordo com a lei 4548 de 74, na rua Vila São Geraldo, no bairro Francisco Bernardino. Ainda a título de requerimento, vereador André Mariano, operação Tapa Buraco, na rua Joaquim José da Rocha, no bairro Eldorado. Ainda requerimento do vereador André Mariano, solicita operação Tapa Buraco na rua Missões, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ainda do vereador André Mariano, também solicitando ao órgão competente, capina e limpeza na rua já devidamente citada. Ainda do vereador André Mariano, instalação de placa logradouro público
na rua Isaltino Adotivo Souza, bairro São Judas Tadeu. Ainda requerimento do vereador André Mariano, solicita operação tapa-buraco na rua São Camilo de Léres, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ainda do vereador André Mariano, solicita tapa-buraco na rua Inconfidentes, no bairro Manuel Honório. Ainda do vereador André Mariano, operação tapa-buraco na rua Silvio Romero, no bairro Manuel Honório. Ainda do vereador André Mariano, operação tapa-buraco na rua Sergipe, no bairro Manuel Honório. Agora do vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho, solicita orientação ao PROCON aos estabelecimentos comerciais. Do vereador doutor Adriano Miranda de Souza, também requerimento, cessão de terreno para a construção da sede da SPM do Jardim Esperança. Ainda a título de requerimento, doutor Adriano Miranda, tapa-buraco na rua Olegário Mariano, no bairro Santa Cecília. Ainda a título de requerimento, doutor Adriano Miranda, operação tapa-buraco na rua Alberto Guedes, no bairro Jardim Esperança. Do mesmo vereador Adriano Miranda, tapa-buraco na rua Henrique Pimenta Brasiel, no bairro Jardim Esperança. Agora requerimento do vereador João Coteca, operação tapa-buraco na rua do Amor, Vila Melo Reis, em Santa Cruz. Ainda do vereador João Coteca, tapa-buraco na Rua da Fé, na Vila Melo Reis, em Santa Cruz. Ainda do vereador João Coteca, solicita pavimentação asfáltica em todas as ruas do bairro Santa Clara, em Santa Cruz. Ainda do vereador Sargento Melo Casal, requerimento este para o bairro Centenário, Rua Ouro Preto, poda de árvores que estão invadindo a calçada. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, também para o bairro Centenário, colocação de um braço de luz no pó do escadão do Colégio Sebastião Patrus de Souza. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, para o bairro Santa Terezinha, operação tapa-buraco, na rua Cabo Ferraz, número 119, no bairro Santa Terezinha. Ainda a título de requerimento do vereador Kennedy Ribeiro, solicita capina, roçada e limpeza em toda a extensão na localidade de Rosário de Minas. Ainda do vereador Kennedy Ribeiro, operação tapa-buraco na rua da Estação, no bairro Valadares. Ainda requerimento do vereador Kennedy Ribeiro, solicita o serviço de capina e limpeza em toda a extensão do bairro Valadares. Ainda do vereador Júlio Francisco de Oliveira, vereador Júlio Obama Júnior, limpeza e capina na rua Sirene Alves da Silva, no bairro Arco-Íris. De requerimento do vereador Júlio Obama Júnior, limpeza e capina na rua Lobo Guará, no bairro Arco-Íris. Agora requerimento da vereadora delegada Sheila, operação tapa-buraco na Avenida Senhor dos Passos, no bairro São Pedro. Requerimento ainda da vereadora delegada Sheila, operação tapa-buraco na Rua das Esmeraldas, no bairro Marilândia. Também da vereadora delegada Sheila, operação tapa-buraco na rua José Lourenço Kelmer, no bairro São Pedro. Requerimento ainda da vereadora delegada Sheila, tapa-buraco na rua José Lourenço, no bairro São Pedro. Requerimento ainda da vereadora delegada Sheila, operação tapa-buraco na Rua das Pérolas, bairro Marilândia. Ainda da vereadora delegada Sheila, tapa-buraco na Rua dos Rubis, bairro Marilândia. Tapa-buraco também, solicitação da vereadora delegada Sheila, através de requerimento, na Rua das Safiras, no bairro Marilândia. Ainda da mesma vereadora delegada Sheila, operação tapa-buraco na Rua Sebastião Ferreira, também no bairro São Pedro. Agora requerimento do vereador Charles Evangelista, capina e limpeza na Rua Eduardo Sattler, em toda a sua extensão no bairro Serra d'Água. Ainda do mesmo vereador Charles Evangelista, operação tapa-buraco na Rua José Augusto de Araújo, em toda a sua extensão no bairro Retiro. Ainda, finalmente, lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos a leitura dos pedidos de informação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, eu tenho que sair um pouquinho da condição aqui de secretário, porque nós tivemos aqui um problema técnico na nossa forma de fazer a leitura aqui na rede. Então, infelizmente, o pedido de informação que Vossa Excelência determinou que fosse feito
Lamentavelmente, em função desse problema técnico, será inviável nós podermos fazer essa leitura, senhor presidente. Perfeito. E as moções, senhor vereador? Mesma coisa. A mesma situação. Então, solicitamos, então, as representações. Então, estamos aqui, senhor presidente, na leitura da representação de número 34, assinada aqui pelo vereador Marlon Siqueira, requerendo nos termos regimentais, representação ao excelentíssimo comandante da 27º Batalhão de Polícia Militar da 4ª RPM, Tenente-Coronel Otterson Luiz Nocelli, no sentido de se implementar no município de Juiz de Fora a rede de feirantes protegidos. Lida a representação, senhor presidente, e todas as proposições. A representação será encaminhada à Comissão de Legislação e Justiça e retornará posteriormente. Solicita a leitura dos projetos de lei, senhor. Senhor presidente, foram lidas todas as proposições para a tarde e noite de hoje. Perfeito. Não tendo vereadores inscritos, então o vereador Castelar vai se inscrever. Então passamos a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Wanderson Castelar. Deu tudo certinho, querido? Você está feliz? Vou entornar, quero entornar. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários e funcionárias da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara, cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui, agora em número muito reduzido, mas todos merecedores dos nossos cumprimentos. Eu volto a ocupar essa tribuna para me queixar, por assim dizer, dos trabalhos, dessa vez, da Impave, posso dizer também da Secretaria de Obras, porque as duas estão associadas do ponto de vista administrativo, e me ressinto bastante da atuação da Impave nos bairros em que tenho andado e verificado uma quantidade muito grande de buracos na malha asfáltica, boa parte das ruas já com asfalto muito debilitado, asfaltos aplicados há muitos anos atrás, e que, somado esse fato a uma série de buracos que são escavados através do tempo, com a ação da chuva, torna o trajeto das pessoas, sobretudo nos bairros mais populares da cidade, um tormento permanente. E pode ser uma impressão minha, mas já faz tempo que a Impave não tem tido massa asfáltica suficiente para cobrir esses buracos, né? Me reporto aqui de maneira muito particular a uma série de buracos causados desde o final do ano passado, certamente causado pela ação das chuvas intensas, na rua Dr. Adilson Escorari, que é uma rua que dá acesso, ela circunda o bairro Parque das Águas, né? E dá acesso, transformou-se num importante acesso entre a Cidade Alta e a zona norte da cidade. Pois bem, essa rua, como disse, ficou praticamente interditada pela quantidade de buracos, eu posso dizer, erosões que se formaram no seu leito, no final do ano passado. E nós já estamos em junho, 6, 7 meses se passaram e a rua continua interditada, Excelência. A única melhoria feita ao longo de 7 meses foi a colocação de terra, desse elemento que, com o passar do tempo, sobretudo agora no período da seca, se transforma em poeira. Ontem minha mãe me mandou o áudio da ronqueira, vou usar uma expressão popular, da chieira que o pulmão do seu filho recém-nascido faz
muito em função, e o médico já indicou isso, do estado em que se encontra a rua, onde ela mora com o bebê, né? Ela é mãe de outros filhos também, mas tem um recém-nascido em casa. Eu mandei isso, já faz umas 3 semanas, para o nosso prefeito, ele que é médico, uma pessoa sensível, sobretudo, a esse tipo de necessidade. Infelizmente, não obtive qualquer informação, né? Na verdade, não esperava a informação. O que a gente espera é a ação, né? É a colocação da massa asfáltica cobrindo essa vasta extensão de pó que está sobre essa via. E, assim como essa, acredito que outras tantas. Acredito não, tenho certeza, porque a gente tem visto em loco, né? E não adianta os nossos requerimentos, não adianta, como disse, o acesso ao próprio prefeito municipal, porque as coisas não estão se resolvendo, né? Com muita tristeza, venho acompanhando. Aí uma questão afeta a Secretaria de Obras. Um processo que diz respeito à construção de uma ponte sobre o córrego Carlos Chagas, que também está no circuito que faz esse acesso entre Zona Norte e Cidade Alta. O dinheiro está depositado, Excelência, pasmem os senhores, desde 7 de dezembro de 2016. Peço prorrogação, Excelência. Concedida. Desde o dia 7 de dezembro de 2016, foram depositados na conta da Prefeitura R$280 mil para a realização dessa ponte. Infelizmente, a Prefeitura alterou o projeto. Logo depois da confirmação do ingresso do dinheiro no seu caixa, a Prefeitura foi lá e alterou o projeto, alegando que havia uma diferença de cotas entre as ruas, ou seja, uma rua mais alta do que a outra. Pois bem, isso consumiu alguns meses, vários meses, para que se fosse realizado um novo projeto. O projeto seguiu para a Secretaria de Governo, porque, sendo um convênio entre o Estado e a Prefeitura, a Secretaria de Governo do Estado tem que supervisionar toda e qualquer alteração. É um aditivo, né? Isso é um imperativo da lei. Depois disso, voltou para a Prefeitura 2 ou 3 vezes, sempre com algum tipo de questionamento, alguma lacuna, alguma informação que não foi prestada de maneira adequada. Havia, por exemplo, a inexistência de um estudo de fundação do terreno, né? Ou seja, nós estamos agora, às vésperas de se fechar a janeira, né, para a publicação de editais e de aditivos aos convênios firmados, e tudo indica que isso não será feito antes do final do período eleitoral, não é? Ou seja, um descaso. E olha que eu venho ligando, venho falando com os técnicos, os funcionários, com o secretário de Obras nem falo, porque a única vez que falei sobre o assunto ele não sabia da existência dos recursos, né? Então, eu não sei que prefeitura é essa, eu não sei que tipo de administração quer se fazer na cidade, desconhecendo, inclusive, um recurso que já está em caixa. Nós não estamos falando de uma obra fictícia, cujos recursos ainda virão. Os recursos estão no cofre da prefeitura, por assim dizer, numa conta específica, né, como determinam os convênios, desde o dia 7 de dezembro de 2016. Nós já caminhamos para 2 anos, sendo que o prazo de realização do convênio, vereador Charles, o senhor que é nosso, digamos assim, vizinho lá, morador no Cerâmica, não é isso? O senhor mora no Cerâmica? Criado no Cerâmica, não está residindo, mas nascido e criado. O vereador Obama, que também morou no Cerâmica, conhece bem a região. O período para a realização da obra é de 3 anos, para início, meio e fim, né? Inclusive a prestação de contas, ou seja, nós praticamente já consumimos 2 anos, doutora Cida. Daqui a pouco vai ter que fazer um outro aditivo, se é que será possível, para prolongar o tempo de duração desse convênio. Nem sei se é possível. Ou seja, o que se faz numa situação dessa? O que se faz?
quando o ente federativo, no caso o município, demonstra o total desinteresse para realizar uma obra que é do interesse dela, que é do interesse do público, que é de interesse das pessoas que moram ali e que circulam, melhor dizendo, aquela área, né? Então, esperei esse tempo todo para fazer esse desabafo. Mais do que isso, né? Essa denúncia. E, com a expectativa, já venho tentando falar com o atual prefeito, se soubesse, teria falado tudo no dia que ele veio tomar posse aqui, né? Mas achei que ele fosse nos atender prontamente. Não abre a agenda para mim. Pelo visto, vereador Betão, não sei se o senhor já teve esse privilégio, pelo visto, ele fechou a agenda para aqueles que são da oposição, ou seja, para nós dois, né? Pelo visto, segundo eu tenho informações, os demais vereadores têm sido atendidos, né? Têm sido recebidos. Não, se nenhum dos senhores foi, é mais grave ainda, né? Demonstra que o atual prefeito não está afim de nada também, né? Com todo o respeito. Aqui tem a pessoa dele, sou amigo dele, né? Tenho admiração por ele, mas estou estarrecido com o que estou vendo, né? Gostaria que os senhores se manifestassem. Estão sendo atendidos, estão sendo recebidos, estão sendo ouvidos pela atual administração, né? O ex-prefeito, infelizmente, já vinha se mantendo ocupado com articulações políticas há algum tempo, estava difícil falar com ele, né? Então, eu estou à beira de uma ação extrema, Excelência. Estou à beira de uma ação extrema, né? Estou pensando qual é, se é me postar à frente estou terminando, Excelência, à frente do gabinete do atual prefeito, e dizer que só saio dali quando for atendido, fazer uma coisa assim, caricata, porque isso às vezes, montar um acampamento, né? Porque isso, às vezes, pode parecer bizarro, mas, em alguns casos, resolve, né? Quando você faz uma ameaça que pode ganhar alguma projeção, mas é um absurdo, é uma falta de respeito a essa casa, uma falta de respeito conosco, que temos mandatos populares, e as pessoas nos cobram permanentemente, né? Então, era isso, Excelência. Quero agradecer a atenção, a tolerância com o tempo, e me despeço aqui desejando boa noite a todos e todas. Nós agradecemos, vereador Castelar. Pela ordem, vereador Obama Júnior. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, me dirijo ao vereador Castelar. Vereador Castelar, garantir que o prefeito o atenderia, de repente, amanhã, eu não posso fazer isso. Mas veja, de repente, na sua agenda, amanhã, em algum horário, de repente, à tarde, para a gente ter uma conversa com o secretário de governo. De repente, a gente consegue adiantar alguma coisa, como Vossa Excelência já disse aqui, inclusive, que há recursos já aportados, enfim. Eu mesmo tomei a liberdade e pedi a Vossa Excelência uma vez aqui uma lista, me parece, de emendas parlamentares, para onde for, enfim. Nós podemos, sim, fazer isso. Agora, vereador, eu peço um pouco mais de paciência. O nosso prefeito, ele ainda está tomando pé de muitas coisas que estavam em andamento, coisas importantes para a nossa cidade. Quando o prefeito sai da cidade, não sai a não ser para poder trazer recursos para a cidade também. Então, é uma responsabilidade direta dele, ele tem que fazer, muitas das vezes, isso pessoalmente. Mas nós podemos, de repente, amanhã, nos dirigirmos ao secretário de governo para a gente poder conversar sobre os convênios que Vossa Excelência citou aqui. Muito obrigado. Nós agradecemos, vereador Obama. Antes de eu chamar o próximo orador, para os senhores vereadores, nos termos regimentais, as atas do 5º período e as atas dos dias 14 e 15 de junho estão em apreciação e votação pelos nobres vereadores. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, vereador André Mariano. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, a todos que nos acompanham na Rádio Câmara e na TV Câmara, a todos uma boa noite. Bom, senhor presidente, eu venho aqui nesta noite fazer duas colocações. Primeiramente, agradecer
ao Executivo, nossa administração, sob o comando do doutor Antônio Almas. Não, aqui quero dizer ao vereador Wanderson Castelar sobre a sua solicitação, a sua preocupação, no sentido de uma verba que já estava designada para uma obra e que até agora não aconteceu. Não é tão importante como qualquer pedido nosso aqui. Eu quero aqui, hoje, não poderia deixar de agradecer a administração no sentido daquilo que a gente vem pedindo, que de certa forma é pouco, nós entendemos o momento, troca de comando, enfim, e até que venha se inteirar de todos os assuntos, mas eu quero aqui agradecer sobre uma demanda na qual nós fizemos já há um tempo, em relação à capela do terminal rodoviário, que é a capela ecumênica, que outra hora nós apresentamos aqui os slides, as imagens, uma capela que estava totalmente danificada, infiltrações, arrancaram a Bíblia. Então, o nosso terminal rodoviário tem essa capela ecumênica, e eu quero aqui agradecer, mesmo nós outra hora subimos nessa tribuna para fazer uma cobrança, e aqui eu quero agradecer à administração e também a Sinarte pelo carinho, pelo nosso atendimento, o nosso pedido e o atendimento da renovação das estruturas da capela ecumênica. A capela está bonita, pintada, uma nova Bíblia se colocaram no local. Então eu quero aqui hoje deixar registrado em ata o meu agradecimento e o meu reconhecimento ao nosso pedido, à nossa solicitação em favor da capela ecumênica no nosso terminal rodoviário, que é um espaço em que as pessoas, ao chegarem na nossa cidade, ou então aguardando a viagem ao seu destino, tira às vezes ali um tempo para fazer a sua meditação. Então a capela está bonita. Quero aqui parabenizar e agradecer a Sinarte e a nossa administração por atender o nosso requerimento. Senhor presidente, colegas vereadores, outro assunto que eu gostaria aqui de compartilhar, e desde já aqui eu quero dizer à nossa procuradoria que eu entendo perfeitamente o seu trabalho, e eu tenho aqui nesta casa, já, devido a algumas experiências, coloquei como meta no meu mandato, uma vez, qualquer projeto de lei, seja ele bom, que na verdade todos os projetos que nós apresentamos são bons, sempre vem de uma demanda, sempre vem através de uma solicitação. Quando chega nesta casa um projeto apresentado pelos colegas e e por mim também, e mais uma vez está acontecendo isso, e a nossa procuradoria, ela dá como apreciação preliminar, eu tenho respeitado os pareceres da nossa procuradoria, e eu quero falar aqui sobre um projeto que nós entramos, e eu sei que também que é de interesse de vários colegas, a respeito da possibilidade com que o transporte escolar possa também, os proprietários de van escolar, possam também utilizar a pista de preferências, tanto para ônibus quanto para táxi. Isso é uma solicitação antiga, na qual a gente vem sempre conversando, sempre pedindo, mas nós não temos tido uma resposta nesse sentido. Então, hoje, na verdade, hoje eu subo essa tribuna para pedir aos colegas para que venham sim respeitar aqui, o parecer da nossa procuradoria, acatando aqui essa preliminar, que nós não venhamos, de certa forma, questionar sobre isso, mas amanhã nós estaremos entrando com um requerimento. E aí os colegas vereadores querendo assinar junto conosco, amanhã nós vamos entrar com um requerimento pedindo para que a CETRA possa também permitir, e que possa vir uma mensagem do Executivo, liberando para que o transporte escolar possa ocupar a pista de ônibus e de táxi. Qual é o objetivo disso? Peço prorrogação, senhor presidente. Concedido. Eu quero aqui dizer aos colegas, todos nós sabemos, mas eu quero aqui dizer à população que está nos ouvindo na TV e também na rádio, é que o objetivo desse requerimento e desse projeto é que nós venhamos
de certa forma, amenizar o tempo com que as nossas crianças passam dentro de um transporte escolar. Nós sabemos muito bem das complicações que há no trânsito. Hoje, qualquer lugar que você talvez queira cortar um caminho, nós sempre iremos nos deparar com um congestionamento. E muitas vezes, colegas vereadores, uma criança entra numa van escolar, 11 horas da manhã, para ter o início da sua aula, para entrar na escola 1h da tarde. Eu tive até com uma mãe que ela falou que, infelizmente, ela tem que colocar a sua menina na van, vereador Wagner, 10h30 da manhã, para que a sua filha possa entrar na escola 1h da tarde. E aí aquela criança fica passando de várias e várias escolas até chegar à sua escola. Então, o que acarreta é a falta de qualidade que essa criança ela vai ter no seu dia a dia, no seu momento em que ela está estudando. Porque uma criança ficar 2 horas numa van, debaixo, assim, muitas vezes, eu sei que a maioria dos transportes tem o seu ar-condicionado, mas uma criança ficar 2 horas numa van, para depois ela entrar no seu período de aula e ter a sua, poder exercer o seu estudo, isso acaba, com certeza, prejudicando as crianças. E, além de tudo, é uma forma também de nós fazermos com que os nossos profissionais do transporte escolar possam ter uma agilidade a mais no seu trabalho. Então, eu quero aqui dizer aos colegas vereadores, esse projeto está entrando hoje, quero dizer aos motoristas de transporte escolar, este é um trâmite legal, é uma situação normal, todo projeto em que nós colocamos nesta casa, seja para atender a população, enfim, ou seja, talvez uma ideia que nós achamos importante, todo o processo ele é avaliado pela Procuradoria e nós sabemos muito bem que sobre este assunto não cabe à Câmara Municipal, existe uma legislação estadual e federal, então, acima de tudo, o nosso projeto de lei não pode sobrepor uma lei estadual e uma lei federal. E sobre questões de trânsito, já existem as leis estaduais e as leis federais. Ou seja, hoje o projeto, em parte, ele está sendo rejeitado, por uma forma legal, mas, com certeza, através dos nossos amigos, também tendo esse olhar voltado tanto para a qualidade das nossas crianças, para a grande necessidade hoje do transporte escolar, poder também usar a pista de rolamento exclusiva para táxi e ônibus, eu creio também que os nossos colegas vereadores estarão assinando esse requerimento e para que de certa forma essa solicitação venha a prosperar. Então, eu quero aqui agradecer e dizer aos colegas vereadores, reforçar aqui algo que talvez eu já possa ter dito, todo projeto, seja de qualquer um, que vier nesta casa, ele já sai da Procuradoria como apreciação preliminar, com certeza não terá o meu voto, porque eu entendo que sozinho nós não fazemos nada. Apesar de nós termos um departamento jurídico, mas nós precisamos muito da nossa Procuradoria, são pessoas que estão à nossa disposição para nos auxiliar e para nos ajudar. Então, hoje, esse projeto ele entra, de certa forma, aparentemente derrotado, mas nós estaremos amanhã entrando com um requerimento, e eu gostaria de pedir aos colegas vereadores que pudessem assinar conosco para que as nossas crianças e os profissionais do transporte escolar possam ter a oportunidade de, no seu dia a dia, poder usar as faixas exclusivas para ônibus e táxi. Talvez eu possa, de certa forma, feito alguma colocação não tão certinha, mas eu vou estar conversando também com a doutora Cida, para que a gente possa realmente, amanhã, fazer com que esse nosso projeto ele possa prosperar. Eu quero aqui agradecer aos colegas vereadores e, mais uma vez, agradecer à Procuradoria da Câmara por estar me ajudando nessa causa tão importante que é bom para todos nós e para a nossa cidade. Uma boa noite a todos, obrigado, colegas. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Manifestar aqui, através de Vossa Excelência, apoio a essa iniciativa do vereador André Mariano. Acho positivo, que
as vans escolares sejam tratadas como aquilo que são, né? São transportes coletivos, né? E se não houver objeção objeção consistente, né, por parte da Secretaria de Transportes, entendo que é uma medida que, além de dar celeridade ao trabalho das vans escolares, permite também aumentar a segurança às crianças, sobretudo, né, que utilizam esse transporte. E fazer, por fim, Excelência, uma retificação. Eu falei da tribuna que a rua se chama, essa rua que carece de asfaltamento, né, de cobertura asfáltica, se chama Adilson Skolaric, não, ela se chama Dr. Rogério Skolaric, né? Por algum motivo troquei o nome, aliás, é uma pessoa que eu conheci pessoalmente, meu vizinho, coisa, e cometi esse lapso e quero fazer essa reparação em tempo. Muito obrigado. Meu colega de turma, vereador, formamos juntos. Pela ordem, vereadora doutora Sheila. Dizer ao vereador André Mariano também, parabenizar pela iniciativa. Sou favorável, afinal de contas, eu tenho 4 crianças, né? Já utilizei a van escolar, hoje em dia eu não utilizo mais por conta disso. Passo o maior transtorno, né? Com o horário de levar, buscar uma correria, porque as crianças sofrem muito, ficam horas e horas dentro da van e correndo risco, né? Nesse trânsito perigoso, risco desnecessário. Tá? Então, assim, tem todo o meu apoio. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Através de Vossa Excelência, cumprimentar também o vereador André Mariano, dizer ao vereador, assino o requerimento com Vossa Excelência, aprovo também esse projeto de Vossa Excelência, estamos juntos nesse projeto. E trazer também, vereador, aproveitar a oportunidade, a gente trazer para debate também a pista de rolamento ali de ônibus, de táxi, sábado, domingo e feriado, está liberando também para o veículo comum, porque sábado, domingo e feriado diminui aí os ônibus da cidade. Então, para a gente também estar liberando para os veículos comuns, para nos finais de semana e no feriado, estar utilizando também essa pista. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Na verdade, o que o vereador Cido está comentando a respeito disso, desse uso dessas faixas exclusivas em feriados e dias não úteis, né? É porque nas grandes cidades, para o desafogo de algumas cidades maiores, essa liberação das faixas dos ônibus estão sendo liberados nos dias não úteis, né? Que é nos casos dos feriados, nos sábados e domingos. Também concordo com o vosso pensamento. Pela ordem, vereador Obama Júnior. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o vereador André Mariano, dizer para ele que, tão logo, 3 meses nessa casa, eu entrei com esse mesmo projeto, vereador, e nem mesmo permiti para que ele viesse ser avaliado aqui, exatamente porque quando a gente chega aqui, nós temos ainda aqueles ajustes para saber sobre o que nós podemos legislar. Sobre o trânsito, nós não podemos legislar porque há leis maiores. Logo, então, eu retirei o projeto e o transformei em requerimento, como Vossa Excelência tomou a iniciativa aqui agora. Já tem um requerimento de minha autoria para que isso possa acontecer. Assino com Vossa Excelência, com certeza, nós já havíamos conversado sobre isso. A cidade precisa mesmo priorizar o transporte coletivo. Nós havíamos avisado que haveria uma reunião, vereadora Ana, na quinta-feira aqui com o secretário de Transportes. Ele mesmo me ligou hoje me alertando sobre os compromissos com a senhora, inclusive, né? Então, só para complementar, senhor presidente, nessa reunião que nós vamos fazer aqui com o secretário de Transportes, nós podemos aqui apresentar os nossos requerimentos e com a assinatura de todos os vereadores ganha muita força. Parabéns pela iniciativa. Perfeito. Nós estamos encerrando o pequeno expediente, vamos dar entrada na ordem do dia. A gente pediu que o senhor Raimundo fizesse a impressão da ordem do dia, porque alguns computadores não estão conseguindo acessar a ordem do dia. Nós estamos com um problema aí, para que todos possam acompanhar. Terça-feira, 19 de junho, 4ª reunião ordinária do 6º período, número 1, terceira discussão, processo 8.028 de 2017, dispõe sobre a entrada de consumidores em eventos portando produto de outros estabelecimentos e ou fornecedores e da outras providências. Proposição projeto de lei 245 de 2017, autoria
Vereadora professora Ana Rossignoli. Pareceres já lidos, quórum maioria simples, observação, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, segunda discussão, processo 8.169 de 2018, dispõe sobre título de concessão honorífico ao Dr. Oswaldo Afonso da Silva, proposição projeto de lei 62/2018, autoria vereador Adriano Miranda. Pareceres já lidos, quórum pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, segunda discussão, processo 6.983/31 de 2013, altera a lei número 6.910 de 31 de maio de 1986. Proposição, projeto de lei complementar 1 de 2018, autoria vereador Pardal. Pareceres já lidos, quórum maioria absoluta. Observação vista. Vereadores Cido Reis, Pardal, Júlio Obama Júnior, André Mariano, Wanderson Castelar, José Márcio, Adriano Miranda, Sargento Melo Casal. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Pardal. A apreciação está aí, não está? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Senhor presidente, eu estou fazendo uso aqui dessa tribuna em função desse projeto que nós apresentamos e quero apresentar aqui agora uma lei complementar, substitutivo, e vou explicar os motivos. Também foi inserido já o projeto, que era o parecer do Compor, que é de forma clara aqui agradecer ao vereador Zé Márcio, que teve um empenho importante lá junto àquele importante conselho, e nos possibilitou para que a gente pudesse apresentar esse parecer que é indispensável na sequência do projeto. E essa emenda de lei complementar, senhor presidente, substitutivo, ele tem como caráter exatamente fazer alguma correção quando do projeto apresentado. O objetivo do projeto: o Parque das Palmeiras é um loteamento localizado ali para quem vai para o bairro Retiro, ali, Floresta, fica à margem direita ali daquela via 267, e muitos moradores lá daquele bairro fizeram a solicitação para a gente que fosse possível inviabilizar a parte comercial dentro desse loteamento. Foi feito um abaixo-assinados, nós apresentamos o projeto e estamos fazendo essa alteração no zoneamento, passando para a ZR1, que é exatamente que inviabiliza, impossibilita que seja feita uma comercialização, seja feito um comércio, abertura de um comércio dentro daquele loteamento. E, em consequência disso, nós fizemos também uma pequena correção, porque esse loteamento ele dá também frente a alguns lotes para a BR-267, que é exatamente essa via que segue ali para Bicas e outras cidades ali da região de Bicas. E, consequentemente, nós estamos excluindo aqueles lotes desse loteamento. Ou seja, os lotes que se encontram à frente da BR-267, doutor Adriano e vereador Sargento Melo, não terá qualquer problema para fazer uma construção de um comércio ali dentro daquele loteamento. Mas na parte interna do loteamento, conforme foi feito um abaixo-assinado perante aqueles moradores, nós fizemos essa solicitação, apresentando o projeto e, consequentemente, estamos agora com a mudança da lei, atendendo os moradores ali daquele bairro. Consequentemente, não podendo ser feito qualquer tipo de comércio dentro do bairro loteamento, ali do loteamento Parque das Palmeiras. Então, quero aqui, senhor presidente, apresentar essa lei complementar, um substitutivo. Já temos aqui pelo menos 9 assinaturas dos colegas vereadores. Tenho certeza até que todos os vereadores também estariam assinando, mas desde já, se puderem aprovar esse substitutivo, nós deixamos aqui já o nosso agradecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Pela ordem, vereador
André Mariano. Senhor presidente, eu quero aqui fazer a retirada do processo número 7. Aliás, desculpa, está discutindo a... O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, nós vamos colocar em votação o substitutivo. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Então, fica aprovado o substitutivo com o projeto original prejudicado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, eu quero aqui fazer a retirada provisória, né, do processo número 7, na qual nós estivemos falando agora a respeito da utilização do transporte escolar nas faixas exclusivas para ônibus e táxi. Então, faço uma retirada provisoriamente. Perfeito, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Mais uma vez, agradecer aos pares aqui por aprovação desse projeto, ou seja, todos os vereadores tiveram a sensibilidade de atender uma demanda daqueles moradores ali do loteamento Parque das Palmeiras. Então, deixar registrado aqui que todos os vereadores entenderam a manifestação por parte daqueles moradores ali existentes e tiveram a aprovação atendendo a demanda que foi encaminhada para essa casa. Aproveitando, senhor presidente, quero que seja do senhor Raimundo, seja retirado da ordem do dia de hoje, que eu preciso fazer alguma adequação ao projeto de número 6, na ordem 6, em primeira discussão, que, se possível, que o senhor apresente amanhã para mim, por gentileza, retirando de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Então, nós vamos colocar, em primeiro lugar, a retirada da apreciação preliminar por parte do vereador André Mariano. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto retirado. E o número 6, o vereador Pardal pede que ele não entre hoje e retorne amanhã. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, não é isso? 4. Primeira discussão, processo 8.141 de 2018, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, CONDET, e da outras providências. Proposição, mensagem do Executivo. Projeto de Lei 4.322 de 2018, autoria Executivo. Pareceres Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Educação em plenário 3, Comissão de Urbanismo em plenário 3, Comissão de Comércio em plenário 3, quórum maioria simples. Observação, leituras dos pareceres, vereador Pardal. Então vamos lá, senhor presidente, senhores vereadores. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador José Márcio Garotinho. Trata-se de matéria legal e constitucional e libera para o plenário. Segundo membro dessa comissão, vereador Marlon Siqueira, Comissão de Legislação, também matéria legal e constitucional e também libera para o plenário. Terceiro membro dessa Comissão de Legislação, vereador doutor Adriano Miranda, matéria legal e constitucional e libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Ana Rossignoli, libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa Comissão de Finanças, vereador Sargento Melo Casal, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Terceiro membro dessa Comissão de Finanças, vereador Wagner de Oliveira, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, vereadora Ana Rossignoli, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa Comissão de Educação, vereador Roberto Cupolino, vereador Betão, também matéria a ser discutida no plenário, liberando para o plenário. Terceiro membro dessa Comissão de Educação, vereador Sargento Melo Casal, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora da Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade, vereador Zé Márcio Garotinho, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa Comissão de Urbanismo, vereador Roberto Cupolino, vereador Betão, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Terceiro membro dessa Comissão de Urbanismo, vereador Júlio Obama Júnior, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor, vereador Marlon Siqueira, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto.
do vereador Kennedy Ribeiro, segundo membro dessa comissão, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. E, finalmente, senhor presidente, o vereador Charles Evangelista, da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agropecuária e Defesa do Consumidor, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto e lido os pareceres, senhor presidente. Obrigado, vereador Pardal. Então, o projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Peço uso da palavra. Com a palavra, vereador José Márcio. Ô, Cido, entendeu direitinho, filho? Aqui. Sem discussão, senhor presidente. Peço vista da matéria. O pedido de vista do vereador Zé Márcio está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, primeira discussão. Processo 8.148 de 2018 dispõe sobre a criação do Dia Municipal de Informação e Conscientização sobre a endometriose. Proposição, projeto de lei 43/2018. Autoria, vereador Antônio Aguiar. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Educação em plenário 2, favorável 1, Comissão de Saúde em plenário 3, quórum, maioria simples. Observação, leitura dos pareceres, vereador Pardal. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação, vereador Zé Márcio Garotinho. Matéria legal e constitucional e libera para o plenário. Segundo membro dessa comissão, vereador Marlon Siqueira, também matéria legal e constitucional, também liberando para o plenário. Terceiro membro dessa comissão de legislação, doutor Adriano Miranda, matéria legal e constitucional, também libera para o plenário. Membro da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, vereadora Ana Rossignoli, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Vereador Roberto Cupolilo, segundo membro dessa Comissão de Educação, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Terceiro membro dessa Comissão de Educação, vereador Sargento Melo Casal, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Kennedy Ribeiro, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Vanderson Castelar, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Terceiro membro dessa Comissão de Saúde Pública, também vereador doutor Adriano Miranda, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto e lido os pareceres, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Charles Evangelista. Senhor presidente, pedi para incluir na ordem do dia de amanhã o projeto de lei que dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares no município de Juiz de Fora, número 13/2018, processo 3136-02/2000, projeto de minha autoria e da vereadora delegada Sheila. Os vereadores que concordam com a solicitação do vereador Charles permaneçam como estão. Aprovados. Nós vamos pedir ao senhor Raimundo para otimizar. Pela ordem, vereadora doutora Sheila. Eu também gostaria de pedir para incluir na ordem do dia o projeto 277 de 2017. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Da mesma forma, o senhor Raimundo vai verificar. Pela ordem, professora Ana Rossignoli. Pedindo para incluir na ordem do dia de amanhã nosso projeto de lei, cujo processo é 6451. Os vereadores que concordam com a solicitação da vereadora Ana Rossignoli permaneçam como estão. Aprovados. Senhor Raimundo, checar os 3 pedidos. Nós estamos encerrando a nossa reunião ordinária do 6º período. Tenham todos uma boa noite.